Senhor Deus e Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite, e lhe agradecemos, Senhor, por cada irmão e irmã que está aqui presente hoje. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia. Obrigado por aqueles, Senhor, que ainda vão chegar, que estão a caminho. Protege e guarda, Senhor, traz segurança. Que nesta noite nós possamos ter um encontro abençoado. Que o Senhor venha trazer a Tua direção e a Tua unção sobrenatural sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha falar a cada coração, trazendo a Tua verdade, trazendo a Tua revelação. Pai, em nome de Jesus, quebra toda barreira, todo impedimento, toda ação humana, carnal, diabólica, que tenta impedir, Senhor, que a palavra chegue aos nossos corações, mas que nós possamos receber, reter a Tua verdade, que possamos praticar os princípios da Tua verdade. É o que nós lhe pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Queridos, nós estamos aí na última semana dos 21 dias de jejum e oração. Estamos caminhando aí para o final. Domingo nós vamos encerrar a campanha. Domingo temos a Santa Ceia, temos a palavra, a liberação final para as nossas vidas. E nós estamos estudando sobre a missão da igreja. Nós falamos aqui algumas semanas sobre, aqui no RCE, sobre a estrutura, Falamos algumas semanas. A semana passada eu não pude estar com vocês, porque eu precisei ir a Brasília, nada oficial, brincadeira. Fui buscar meu carro, que ficou lá 3 meses de molho, consertando. Misericórdia, passou em 3 vezes. Sangue de Jesus tem poder. Então fui lá buscar, como ficou pronto, eu fui rapidinho, peguei um ônibus aqui e fui para lá. Passei a noite no busão, como diz, para poder chegar lá. São 18 horas de viagem de ônibus. Aí cheguei lá, peguei o carro e voltei. Então fui na terça-feira e voltei na quarta para quinta, E aí não pude estar com vocês aqui, mas eu passei o material escrito para o pastor Sandro compartilhar com vocês aqui, para a gente não perder a nossa sequência. Vamos lá então, queridos. O nosso tema hoje é a grande comissão, a missão que move a igreja. O nosso texto de base é Mateus 28, 19 a 20, E nós vamos dividir esse texto aqui, organizar em pequenas partes, para a gente poder ir desenvolvendo o assunto que nós precisamos desenvolver dentro desses 2 versículos, Vocês sabem que Mateus 28, 19 e 20 é chamado o texto da grande comissão. Foram as palavras do Senhor, as mais importantes que Ele disse depois da sua ressurreição, deixando a igreja com uma missão, Quando fala comissionar, quer dizer, é com uma missão. Então, a igreja ficou com uma missão. E essa missão, como nós estamos desenvolvendo esses 21 dias, Nós estamos hoje no 17º dia, é isso? É 17? Já estou até me confundindo, acho que é 17, Hoje o quê? Não, hoje não é 18. Hoje é o 17, Hã? Então, mas eu coloco sempre à noite, para que as pessoas possam fazer no outro dia a hora que eles puderem. Sempre assim. Sempre eu coloco à noite no YouTube, para que as pessoas possam fazer no outro dia. Aí o cara pode levantar de madrugada e fazer, pode fazer na hora do almoço, de manhã, de noite, a hora que ele quiser fazer, ele faz. Então, hoje é o 17. Estamos no 17. E hoje à noite, agora, daqui a pouquinho, entra no YouTube o 18. Tá? Então, estamos quase terminando. Irmãos, e a questão aqui é que nós falamos esses dias sobre esses temas principais, Que é o cuidar, tomar conta, que é o afirmar, ou consolidar, enfim, dar os primeiros passos. Falamos sobre o discipulado, que é o desenvolvimento das pessoas para o seu crescimento, para que eles possam crescer na presença do Senhor. E estamos falando um pouco mais sobre o ir, sobre o enviar.
junto com o conceito dessa grande comissão. Então nós vemos aqui que o texto da ordem da missão é ide e fazer discípulos. Então, irmãos, não é ficar e fazer discípulos, é ir e fazer. Porque a gente muitas vezes quer encontrar o discípulo pronto dentro da igreja, né? Esse é o sonho de consumo de todo mundo, mas isso não é real. Isso é fora de realidade. Então, primeiro, nós temos que ir. Esse ir e fazer discípulos é o conceito geral que Jesus está falando, ir e fazer discípulo. Agora, o fazer discípulo passa pelo batismo, né? Passa pelo ensinamento, passa pelo cuidado, tudo isso é discípulo. Quando a gente estudou um pouco sobre visão celular, principalmente do G12, a gente ouviu muitas vezes a questão da escada do sucesso, né? Que é o ganhar, consolidar, discipular e enviar. A apóstola Valnice, ela sempre falava assim, gente, o discipular é todo o processo, não é só quando você está formando alguém para ser um líder, para ser um obreiro. O discipulado começa desde o princípio. A partir do momento que você está evangelizando alguém, você está evangelizando essa pessoa para ser um discípulo. Você já está no processo. E aqui Jesus fala em Mateus 28 exatamente isso. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, aí ele vai dizer, como é que você faz discípulo? Aí você vai batizar, você vai ensinar, né? Você vai acompanhar essas pessoas. Então, o ir, a questão de ir, eu já tenho que ter consciência que eu não estou indo ali evangelizar alguém, ou quando eu falo ir, não necessariamente o ir no sentido de eu estou saindo daqui e vou falar com alguém lá. O ir significa que o tempo todo onde nós estamos, ali é o nosso campo missionário. Vamos ler o versículo, o texto, a explicação aqui, daí eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? Diz assim, o verbo principal no original grego é fazei discípulos. E ide é um particípio indicando ação contínua. Jesus nos chama não apenas a ir, mas a viver indo, fazendo discípulos enquanto caminhamos pela vida. Quando Jesus falou ir fazer discípulo, a gente sempre pensa assim, alguém um dia vai ser enviado para algum lugar e lá ele vai fazer discípulo. Não, o que o texto está dizendo é, enquanto você caminha, você faz discípulo. O que isso quer dizer para nós na prática? Significa o quê? Que enquanto eu estou no meu trabalho, entre a minha família, entre os meus amigos, enfim, em todo ambiente onde eu estou, ali é o meu campo missionário. Então, eu estou fazendo discípulos. O meu id é um ir para fazer discípulos, não é um ir de sair de um lugar e ir para outro lugar. Porque esse é o conceito que a gente tem, não é? Que você sai de um lugar para ir para outro lugar. Acontece, sim, mas isso é minoria. Alguém foi enviado para tal lugar, eu mesmo, como pastor, já fui enviado para uma cidade, fui enviado para outra cidade, mas isso são casos mais raros. A grande questão que nós estamos aprendendo aqui com esse texto original está dizendo o seguinte: enquanto você caminha na sua vida, você faz discípulo. O discípulo você faz entre seus amigos, entre seus familiares. O discípulo você faz no seu meio de convivência. Ali você começa a falar do amor de Deus, contar o seu testemunho, dar um bom testemunho, como nós já aprendemos domingo, né? Que é cartas vivas, cartas de Cristo. As pessoas podem ver Jesus em nós, mesmo sem a gente falar, falando, testemunhando, evangelizando, orando por alguém, dando conselhos, estando presente, disponível para ajudar alguém. Tudo isso é um processo de fazer discípulos. Logicamente, o processo, a gente destrincha ele no sentido de partes. Então você vai ganhar alguém, você vai cuidar de alguém, aí você vai formar essa pessoa, para algum momento você dá uma missão ou um trabalho para ela específico. Mas todo o processo pode e deve acontecer no nosso dia a dia. Então muitas vezes eu fico pensando assim, se um dia eu fosse enviado, se o Senhor falasse comigo, eu iria. Eu estou sendo, quando é que eu vou ser enviado?
Na verdade, nós já fomos. Porque no nosso campo missionário é onde nós estamos. É onde nós estamos. Porque ali o nosso testemunho é mais eficaz. O tempo para acompanhar as pessoas é um tempo melhor. Porque é no dia a dia. É no dia a dia que se faz discípulos. Então a ideia que nós temos aqui é você expandir. Começa ali. E um vai passando para o outro, que vai passando para o outro, que vai passando para o outro e vai chegando. Logicamente que ele fala de todas as nações. A gente já vai estudar um pouquinho isso aqui, né? Que aí é um ato mais intencional de ir além do nosso meio onde estamos vivendo. Mas muitas pessoas não ganham almas, não fazem discípulos, porque eles entendem que fazer discípulo ou ganhar uma alma é algo que você faz externamente. Eu vou parar a minha vida aqui e vou exclusivamente ali para ganhar alma. E vou numa missão ali para ganhar alma. Não. O que Jesus está dizendo no texto é que onde você está é o seu campo missionário. Não é ir para algum lugar e faça discípulo. Faça discípulo. No sentido de ir, é o ir de você estar disponível para fazer. Aonde você estiver. Então, enquanto você conversa com alguém lá no trabalho, no escritório, na loja onde você trabalha, no serviço que você presta, se você é um prestador de serviço, se você tem uma empresa, tem um negócio, ali você conversa, ali você evangeliza, onde você está, na faculdade, na escola, na família, na vizinhança, sempre você tem uma palavra, você tem um bom testemunho, você tem um bom exemplo para dar. Tudo isso faz parte do processo da missão da igreja. Quando a gente lê Atos, a partir do capítulo 2, a igreja nasce. E a Bíblia diz que rapidamente a cidade toda foi contagiada pelo Evangelho. Mas ali fala que era de casa em casa, né? Ali é um ambiente do dia a dia, no partir do pão, nas orações. Então, eles tinham essa vida. Então a gente sempre acha que naquele modelo nosso de igreja tradicional, na nossa cabeça, eles iam para a igreja, sentavam, assistiam um culto, aí faziam um treinamento, ficava crente um tempão, depois começava a fazer lá um curso, um treinamento, e depois de um tempo alguns aliviados. Irmãos, não teve nada disso. Pastor, isso é ruim? Não, mas isso é bom. Se a gente puder fazer, vamos fazer, sem problema. Mas ali não, irmãos, as pessoas conheciam a Jesus e no seu dia a dia, na sua convivência, eles compartilhavam a sua fé, contavam o seu testemunho para as pessoas da sua convivência. Assim a igreja cresceu. Porque é bom lembrar que a igreja primitiva era uma igreja no sentido de como, mas eles não tinham tempo. Aonde é que eles se reuniam? Na praça, do lado de fora do templo. Eles não podiam entrar no templo para fazer reunião. O templo não era deles, o templo era da igreja judaica. A igreja primitiva explodiu o crescimento sem ter um templo. Eles só começaram a ter lugares para reunir, no sentido de uma igreja, um templo, um espaço físico, depois do ano 300. Em todo lugar que eles foram, era reunião nas casas, se encontravam em lugares, uma época começou uma perseguição, eles se encontravam no meio do mato, nas cavernas. Em Roma, enquanto havia perseguição, eles se encontravam no subterrâneo de Roma, nas catacumbas de Roma. Se você ver um pouco da história, você vai descobrir isso aí. Isso impediu a igreja de avançar e de crescer, porque a igreja não estava vinculada a um local somente. A gente sempre imagina que a igreja está presa ao templo. O templo é importante? Irmãos, por isso que nós temos um templo. Mas não é a única forma, não é a única maneira. Então, esse ir é um movimento contínuo. Aonde eu estou um missionário, eu estou ali um evangelista, eu estou ali com uma testemunha de Jesus. Porque não dá para desvincular as coisas. A gente acha que, por exemplo, agora eu vou fazer o espiritual. Agora eu sou espiritual. Não, agora eu não sou espiritual. Não dá para separar. Se você é de Deus, de Jesus, você é espiritual. Em qualquer lugar que você estiver.
Entenderam, irmãos? Então, não. Agora, irmãos, a Bíblia diz que qualquer coisa que vocês façam, seja comer, beber, qualquer coisa que vocês façam, façam em nome do Senhor. O que isso quer dizer, irmãos? Que na nossa convivência familiar, mesmo que você não esteja evangelizando ou pregando para alguém ou testemunhando, o seu dia a dia, a sua conversa, o seu bate-papo, o seu relacionamento, a sua amizade, é uma maneira de estreitamento e as pessoas vão conhecer quem você é. Ah, pastor, estava num churrasco, lá do quarto, conversando, tomando uma carne, tomando um suco, tomando um refrigerante, e ali conversando, foi tão bom estar com a minha família. Irmãos, a partir do momento que você é de Jesus, ali é o seu campo missionário. Você tem que ser aquele crente chato? Não. Mas você tem que ser um crente acessível. Como acessível? Gente, vamos ser realistas. Se você não tem disponibilidade nem para a sua família, quem é que vai querer andar com você? Eu sei que ensinaram muitas coisas esquisitas para nós a vida inteira. Não foi só para vocês, eu também aprendi as mesmas coisas. Não, deixa a família de lado, vamos servir Jesus. Aí você vai fazer missão com os lá, não sei aonde, e os seus estão abandonados aqui. Enquanto você está com eles aqui, você não é missionário. Aí lá fora você é missionário. Aqui você é uma pessoa comum na sua família. Lá você é os filhos, as alminhas. Ué, que esquisito é isso? Eu não estou dizendo que é só a família, ou é só o amigo, só o colega de trabalho. A gente sempre achou que o trabalho é uma coisa lá fora. Não, irmãos. É onde eu estou, é o meu campo missionário. Pode ser que em algum momento Deus me envie com uma missão específica para algum lugar. Mas aonde eu estou, ali eu represento a Cristo. Numa amizade, num abraço, num sorriso, numa conversa amiga, num equilíbrio dentro da família. Tem lá uns... Família sempre tem conversa esquisita, tem uns negócios estranhos. Tem ou não tem? Não sei, é de vocês, a minha tem. Tem ou não tem? Tem. Então, quem é que tem que ser a luz lá? É você. Tem que ser crente chato? Não. Pelo amor de Deus. Crente fanático? Não. Mas você tem que ser uma boa referência, um bom exemplo. Porque a gente sabe que às vezes na família, às vezes é mais difícil falar para a família do que falar para os de fora. Você sabe disso. Jesus falou que a família muitas vezes seria difícil. Mas o seu bom exemplo, a sua postura, o seu equilíbrio é uma maneira de você estar falando de que Jesus funciona. Porque ele fala, as pessoas que convivem com a gente falam, olha, eu conheci fulano, isso aí não era fácil não. Isso aí deu um trabalho, você já aprontou. Agora fala, não, fulano agora está diferente. Isso já é um testemunho, mesmo que você não falou nada. E aí, irmãos, as oportunidades vão aparecendo. Mas para as oportunidades aparecerem, um momento que alguém pede uma oração, pede um conselho, precisa de ajuda, precisa de apoio, não vai aparecer na hora. Ela vai observar você durante um tempo, a sua postura, como você é como pessoa, como é que você lida com os problemas, com as crises. Ele não está falando nada. E ele está te observando. E talvez naquela hora não está precisando. Mas quando a coisa apertar lá, ele vai pensar, meu Deus, para onde eu corro? Ele vai lembrar, está ali fulano. Aquela pessoa ali, desde que ele foi para a igreja, essa pessoa não viu. Olha, depois que ela foi para a igreja, ficou uma pessoa diferente. Eu vou lá conversar com essa pessoa. Vou lá pedir uma oração. Mas para isso acontecer, você tem que estar presente. E você tem que ser uma testemunha, às vezes sem palavras. Pode ser com palavras? Pode. Mas às vezes sem palavras. Mas para isso acontecer, você tem que estar presente. Irmãos, a gente aprendeu durante muito tempo a largar a família de lado, por causa da igreja. A gente tem que tomar cuidado para não ser exagerado com os dois lados. O que é exagerado com os dois lados? É assim, tem gente que largou a família para ficar dentro da igreja. E tem gente que largou a igreja para ficar com a família. É o equilíbrio das duas coisas. A gente sabe, numa escala de importância, que Deus é o primeiro. Se você tiver escolher entre Deus e sua família, eu vou escolher Deus. Entre Deus e a minha família, eu vou escolher Deus. A minha família sabe disso.
Mas não quer dizer que eu tenho que largar minha família e ficar com Deus. Eu posso estar com Deus e com a minha família. A não ser que seja um momento que não tenha como estar. Mas tirando isso, eu vou me esforçar para estar perto deles. Porque se eu quero ser um crente, eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero ser uma bênção, eu não vou querer que a minha família seja salva, não vou querer que as pessoas que convivem comigo, eu vou gastar dinheiro, estrutura para ir não sei aonde para ganhar alma. Aqui não tem alma para ganhar? Aonde eu estou não tem nenhuma alma, eu moro no deserto? Onde eu moro? Onde você mora, você não precisa gastar dinheiro com viagem, com estadia, com nada para você ser missionário. Você não precisa estudar outro idioma. Eu não estou dizendo que missão não é importante, tá, irmãos? A missão é importante. Mas algumas pessoas têm um chamado missionário para ir para uma outra cultura, não é para todo mundo, irmãos. Mas aonde você está inserido é o seu campo missionário. Ali você já tem o lugar, já tem a língua, já tem o conhecimento, já tem tudo que você precisa, só precisa ser testemunho. Mas, como eu falei, pessoas próximas a nós, às vezes é mais difícil você evangelizar diretamente do que fora, com uma pessoa que você não conhece. Mas, aonde você não consegue evangelizar, falar diretamente, você consegue ser uma testemunha sem palavras. Você consegue dar um bom exemplo, você consegue ser uma referência. E ali, gradativamente, as pessoas vão chegando. As pessoas vão se aproximando. Na minha família mesmo foi assim. Quem começou a ir na igreja foi minha mãe e eu. Minhas irmãs começaram um pouquinho de tempo e depois não foram mais. E só ficou eu e minha mãe. Durante muito tempo foi só eu e minha mãe. Orando, dando campanha. Fomos criticados, eu fui o alvo principal da perseguição da minha família. Se reuniram, fizeram uma reunião em família sem eu saber, me botaram dentro. Não minha mãe, não meu pai, tá? Nenhum dos dois nunca me proibiu de estar na igreja. Meu pai, mesmo não sendo crente, ele dizia que era uma coisa boa. Mas os meus irmãos, minha cunhada, o pessoal se reuniu, me botou na roda e falou: você tem que parar com isso. Você está perdendo a sua vida na igreja. Você é inteligente, você poderia estar estudando, trabalhando em alguma coisa, ganhar dinheiro, enfim, para viver a sua vida, você está perdendo a sua vida na igreja. E me botaram pressão para eu largar as coisas da igreja. E logicamente vocês sabem a resposta. Então, eles são minha família, agradeço muito o que vocês estão falando, mas eu vou manter a minha postura, eu sei o que eu estou fazendo. Demorou um tempo, aí as coisas para cada um foi desandando. E cada coisa que desandava, que dava errado, eu estava presente lá para dizer: estou aqui, conta comigo. Eu não fui vingativo. Tá vendo? Aí, não quiser nada com Deus, agora não quebrando a cara, jogar na cara. Não, vem pra cá, vamos orar, vamos pedir a Deus, Deus vai abençoar. Vem aqui. Vamos caminhar, vamos carregar esse peso junto, estamos juntos. Entendeu? E eu consegui atrair toda a minha família, minha mãe também, minhas primas, muitas pessoas da família foram chegando a nós, a minha mãe, para pedir oração, pedir conselho, para conhecer Jesus, para ser batizado. Foi de uma hora para outra? Não. Mas nessa caminhada, uma grande parte da nossa família é de Jesus hoje, mas começou comigo e com a minha mãe. Nos custou alguma coisa? Custou. Foi difícil? Foi. Agora, se a gente não se dispõe a estar perto deles, não se dispõe a ir, eu sei, irmão, tem coisa que parece que é um ambiente ruim para a gente. Tem certas festas, certos aniversários, certos eventos que a família faz, irmão, que é chato, que não é legal, a gente se sente como um peixe fora d'água, sim ou não? Mas a gente vai, por quê? Por causa dele, a gente vai no cara, é por causa dele. Você foi em festa que os outros bebiam? Sim. Qual a sua postura? Não beber, só isso. Vou ficar brigando: você não vai beber, já que vai pro inferno, gente, é esse tipo de coisa que faz mal para as pessoas. Deixe. Se a pessoa pedir a sua opinião, você fala. Se perguntar, você explica. Deixe em paz. E vai lá. Porque na hora que a coisa ficar ruim pro lado deles, eles sabem o que eles vão buscar. Eles sabem aonde eles têm uma referência, porque você tem convivência com eles. Irmãos, às vezes demora, às vezes não, às vezes está um momento de alguém que está precisando de um socorro,
mas às vezes demora. Mas, aonde nós estamos? No meu caso em particular, essencialmente, como eu sempre estava na igreja, então o meu acesso maior era a família. Em algum momento eu trabalhei com algumas pessoas, eu estive na faculdade, eu pude testemunhar de Jesus. Mas se você está numa empresa, você está num negócio, trabalhando, estudando, ali é o seu campo missionário. A sua família é o seu campo missionário. O ID nosso não é sair para ir para algum lugar. O ID é ir ali fazer o que você tem que fazer. É disso que Jesus está falando. É por isso que a igreja primitiva cresceu tão rápido. Ela cresceu primeiro onde ela estava, e ela foi expandindo, expandindo, expandindo. E depois ela foi para outros lugares. É assim que Deus vai trazendo o avanço. Continuando aqui, ó. O mandamento é abrangente, de todas as nações. Aqui, etne aponta para todos os povos e culturas, sem barreiras de língua, cor ou fronteira. A missão da igreja é global e inclusiva. O evangelho é para todos. Cada cristão é um missionário em seu ambiente. Ir começa em casa, na vizinhança, na escola e no trabalho, como nós já falamos anteriormente. Mas há um momento que a igreja precisa expandir, que ela precisa avançar, não é? Então, alguém de algum lugar foi alcançado pelo amor de Deus. Então, ali você já tem um ponto de referência. A gente já viu isso aí, a gente conhece isso muito bem, não é? Por exemplo, quando a igreja começou, ali no Parque do Pedro, e que é a referência de vocês aqui, missionária Alana ia para o rádio, fazia rádio. Não é? Primeiro começou lá no missionário Gregório, depois foi passando para cá, vai no rádio, convida as pessoas entram numa campanha, recebem uma oração. E aí, você começa a ter gente de todas as regiões de São Paulo. E aí, nesses lugares, entre os crentes e algumas pessoas, se começou a criar as comunidades. Não foi assim? Porque não tinha como segurar esse povo todo vindo na igreja. No centro de São Paulo, é difícil. Era difícil e está difícil até hoje. Aumentou o transporte, aumentou não sei o quê, aumentou tudo e demora mais. Quando está aumentando, falando de dinheiro, estou falando de aumentar o volume. Tem mais metrô, tem mais trem, tem mais ônibus, uma boa parte do pessoal tem carro, mas o tempo parece que ficou mais apertado do que era antes. Essa é a verdade. E o que nós temos então? Nós temos uma realidade difícil. Qual foi a saída? A saída foi que nessas casas se começou a fazer a comunidade. Por quê? Passava a ter um ponto de ligação dali. Nessas comunidades, o trabalho começou a acontecer, e nessas comunidades, além de ter um trabalho de acompanhamento dos crentes, começou a ganhar alma. Não foi assim? Não foi? Pastor Acida participava de uma comunidade, né, pastor? Sim. Itaquera, na época que eu morava em Itaquera, comecei lá. Sim. A senhora é nosso filho. Eu e ele. Nós somos uma comunidade. Entendeu? Talvez se fosse vir o projeto, a igreja não viria. Mas antes da comunidade tinha um ponto de integração. Sim, que era o padrão antigo, depois virou as comunidades. Entendeu? Mas assim, independente do nome, se é célula, enfim, o que eu estou falando é a expansão. A expansão acontece a partir de pessoas que você conhece, as pessoas que você convive. Então, o rádio é uma ferramenta importante. Só que chega uma hora que você não atinge mais as pessoas do jeito que você atingiu. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo, aí, há uns 3 anos e pouco, quando a gente começou o trabalho, o apóstolo esteve aqui. Ficou com a gente 3 meses, né? Aí na Celso Garcia. Eles foram com rádio para a TV. Quantas pessoas vieram? Pouquíssimas. E quase todas que vieram já eram pessoas de igreja. O problema não é nem ver uma pessoa de outra igreja. Era aquele tipo de gente que não vai ficar. Aquela pessoa que vem, buscar uma vez e fica rodando na igreja. Ele fica assistindo TV, ouvindo rádio. Aí quer campanha não sei o quê, tem não sei o quê, vai dar não sei o quê, vai chover de ouro, vai não sei o quê, aí não vai atrás. Ele não paga nem caminho, prova é que praticamente ninguém ficou. Não veio multidão. Quando antigamente, por exemplo, o missionário Alana, o missionário Francisco Afonso fazia rádio, sem encher desde uma semana você voltava lá. 150, 200, 300 pessoas não crentes na igreja. Eu fui através do programa de rádio. Minha mãe também foi. Foi ele que foi no rádio. Naquela época, o bispo Sérgio fazia em Sorocaba, chegou uma época de fazer 5 programas no dia. Com rádio. Entendeu? Porque o rádio
10% de crente, era assim. Então nós falamos, crente era católico, espírita, umbandista, enfim, os não evangélicos. E 10% é o crente de lá. Entendeu? Hoje, se você fizer um evento desse, 90% é crente que está rodando nas igrejas. Então, para nós, isso não funciona mais. Agora, o que funciona? Continua funcionando ainda com o corpo a corpo. Pessoas falando com pessoas. Porque ali, você tem como já saber. Você já sabe que o seu vizinho, ele é da igreja, ele frequenta a igreja lá, beleza, seu amigo, você bate papo, fala de Jesus, amém, pronto, na igreja, ele é assunto. Agora, você tem um vizinho que vem aqui e vai, eu começo a orar por isso aqui. Deus vai fazer, alguma hora você conta seu testemunho, em algum momento ele pede uma oração, e assim você vai fazer, vou abrir uma célula aqui, vou convidar uma pessoa, vou abrir uma casa de paz, e vamos chamar uma pessoa aqui para chamar a vizinhança. Então o trabalho vai acontecendo, porque é mais fácil achar as pessoas no nosso ambiente, do que você tentar trazer pessoas que você não conhece, e hoje em dia o resultado é muito ruim, é um investimento muito alto. Para vocês terem ideia de questão de finanças, trocando de dinheiro, o apóstolo fez 3 meses de rádio e TV, lembra disso? Sabe quanto custou isso? 500 mil reais. Era um programa numa TV quase que ninguém via e um rádio mais ou menos. Estou falando a verdade, estou dizendo, é uma TV top? Não, você tem que ficar procurando. Qual canal que é? Nem sei qual canal. O canal tem isso aqui. E no mesmo canal tem um bando de gente esquisita. Não. Tinha aquele apóstolo, aquele negócio assim, mais sério assim, não sente assim. É verdade, irmãos, Estou falando a verdade para vocês. Então, você percebeu o montante de dinheiro que vai? Então, a realidade de São Paulo é uma realidade difícil, não é igual a outro lugar. Outro lugar, de repente, isso aí funciona. Aqui em São Paulo, ou você tem que ter muito dinheiro para você fazer isso, para tentar, como se diz, peneirar para ver se sai alguma coisa. Ou a pessoa está formando uma igreja para poder ficar pegando cliente dos outros. Funcionou para aquela época atrás. Funcionou bem numa época atrás. Eu não fiz muito rádio, não fiz rádio por anos, funcionava, é verdade. Fiz campanha no rádio ali da ABC de Santo André, para uma campanha na sexta-feira à tarde, a gente levou 300 pessoas pela primeira vez, fazer uma campanha no rádio. 300 pessoas que nunca tinham ido na igreja pela primeira vez, sexta-feira à tarde, dia de semana. Fazer um programa de madrugada. Eu já fiz isso. Então, irmão, a gente sabe como é. Só que, irmãos, o evangelho que mais funciona, quando a gente teve o nosso seminário de evangelismo aqui, bem um pouquinho depois que eu assumi aqui, a gente fez um seminário. E o pastor Fabiano trouxe aquela estatística, vocês lembram dela? Do Instituto Haggai, que dizia que quase 80% das pessoas que são filhos da igreja foram trazidos por um amigo, ou por um familiar, ou por um amigo. 80% das pessoas crentes, filhos na igreja, foram trazidas por um vizinho, por um amigo, algum conhecido ali, relacionamento, ou familiar. Então, irmão, a gente precisa evangelizar? Claro. Nós temos um grupo aqui e a gente tem que ter um ministério de evangelismo saindo, batendo de porta em porta, falando com para as pessoas. Isso é um índice também. Mas, no dia a dia, na nossa convivência, ali já está o nosso campo missionário. E é o que vai trazer os melhores resultados. Tá? Então, avançando aqui, vamos lá. A gente falou aqui sobre mandamento abrangente e todas as nações. Então a igreja precisa ir também, não é o tempo todo, mas ela tem que enviar pessoas para outros lugares, começar outros trabalhos. O nosso perfil aqui é começar igrejas a partir de famílias, a partir de lares, com células. Algumas células que nós tínhamos foram crescendo e viraram igrejas. Isso é missão. A gente acha que missão é só ir para fora do Brasil, não é assim não? Existem as missões chamadas missões urbanas. O que é uma missão urbana? É você ir para um outro bairro que você não está. É você ir para outro lugar, ali perto, onde você não tem pessoas ainda para Jesus. Evangeliza ali, começa um trabalho, vai ganhando alma, forma uma igreja, forma uma célula, forma um núcleo, enfim.
Isso é missão. Agora, tem as missões de ir para outros países? Sim, mas essas demandam mais tempo, mais estrutura e muito mais dinheiro. E muito mais dinheiro. Então, às vezes é possível fazer, às vezes você não pode fazer. Eu não pude fazer missão de mandar alguém para não sei aonde. Não, mas dá para a gente fazer missão onde a gente está também. É importante lá fora? É. Mas aqui é o nosso principal campo missionário. É onde nós estamos inseridos. Avançando. Método da missão. Batizando e ensinando. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É o versículo 19, a segunda parte, parte B, e o 20, primeira parte, parte A. O batismo é o sinal de entrada na comunidade da fé e o reconhecimento da nova identidade em Cristo. Então, irmãos, a gente começa o processo do ir, né? Aonde a gente está indo como missionários dentro do nosso campo de ação. Trabalho, família, conhecidos, vizinhos, escola, o nosso campo missionário. Eu estou ali como alguém enviado por Deus para aquele ambiente. Então, eu vou testemunhar para essas pessoas, falar do amor de Deus, compartilhar a minha fé em algum momento, vou orar, buscar as oportunidades, os momentos. E aí, como é que a gente trabalha? A partir do momento que a pessoa entrega a vida para Jesus, o nosso trabalho é para que as pessoas sejam batizadas. O batismo é a porta de entrada para que alguém se torne membro do corpo de Cristo. Ele congrega nesta igreja, ele é um membro desta igreja, mas ele é principalmente um membro do corpo de Cristo na terra. Né? Porque a igreja não salva, o pastor não salva. A denominação não salva. Quem salva é Jesus. Cuidado para a gente não ficar com essas práticas que tinha a Igreja Católica. Foi por causa dessas coisas que teve reforma protestante. Vocês sabem, a gente estudou aqui durante várias semanas a reforma protestante. Uma das coisas que foi combatida na reforma protestante, a Igreja Católica dizia que as pessoas eram salvas por fazer parte da Igreja Católica. E as pessoas não são salvas porque fazem parte da casa da bênção. As pessoas são salvas porque elas fazem parte do corpo de Cristo. Agora, todo mundo precisa congregar. E eu estou evangelizando, ganhando uma alma para Jesus, eu vou levar para onde? Para onde eu estou, é claro, normal. Mas pode ser que você encontre alguém no ônibus, e ali você bate um papo, troca uma ideia, e a pessoa não mora perto de você, não mora perto daqui, sei lá, a pessoa mora não sei lá onde aí, e às vezes você não consegue trazer essa pessoa para a sua igreja. Mas você não vai negar a fé para ela, não vai negar uma oração, nem uma palavra de Deus para ela. Você procura dar informações para que ela procure um lugar, acompanhar, se ela puder estar com a gente aqui, maravilha, vai ser uma alegria. Mas nem sempre é possível. Mas a salvação não está só com a gente. Né? Então é importante a gente destacar isso, porque senão a gente começa a virar seita. Só a nossa igreja que salva, só a gente que tem a verdade. Uma das características de seita é isso aí. É a igreja que salva, só a gente que tem a verdade. Você quando vai estudar teologia, para você identificar uma seita, são algumas características são essas. Não é? Então, qual é a fonte? A fonte de referência não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Então, tem que tomar cuidado para a gente não gerar pessoas para nós, ou só para a instituição. A gente tem que estar gerando pessoas para o reino de Deus. A porta de entrada é o batismo. Certo? Mas o batismo não é o fim. Graças a Deus ganhei alma, batizei uma pessoa. Maravilha. Mas aí terminou o trabalho? Não. Agora é que o trabalho vai começar. Agora que o trabalho vai começar. Isso é o discipular como um todo. É por isso que Jesus fala do discipular primeiro do que o batizar e ensinar. Porque o batizar e ensinar faz parte do discipulado. Desde o começo, desde a pessoa, antes da pessoa ser crente, é um processo de discipulado, que tudo ela está aprendendo. Né? Então aqui diz, o batismo é o sinal de entrada na comunidade da fé e o reconhecimento da nova identidade em Cristo.
Mas presta atenção, mas a questão do batismo não é somente um ritual de entrada, como se a gente fosse uma sociedade secreta, um grupo, tem que passar por um ritual de entrada só para dizer que faz parte do grupo. Irmãos, o batismo é essencial, não é só um ritual bobo de jogar alguém dentro da água. Irmãos, isso é uma prova pública do nosso arrependimento, nossa fé. Então, é uma condição. Quem crer e for, será salvo. Então, o primeiro passo é crer. Então, quando você fala para alguém, testemunha, fala do amor de Deus para alguém, compartilha, a pessoa começa a ter fé. Então, isso é o primeiro requisito. Fé que existe um Deus? Não somente. Mas a fé, eu acredito agora que Jesus Cristo veio a este mundo, é o Filho de Deus, que veio a esta terra aqui e morreu na cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou o terceiro dia para nos salvar. Então eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para o perdão de pecados. Então isso é o conhecimento mínimo que alguém tem que ter para ser batizado. Precisa estudar teologia? Precisa estudar 500 passos? Não, se puder estudar, estude. Eu não sou nada, você sabe que eu sou da área de ensino, eu gosto que as pessoas aprendam. Mas, irmão, a gente também não pode impedir ninguém de ser batizado. Qual o requisito? É crer. Quando a gente estuda Atos, nós temos a história de Filipe, que vai para a estrada de Gaza. Ele está sozinho lá, o Espírito Santo o tira de Samaria e leva para lá, e ele encontra lá aquele homem que estava indo na sua carruagem, voltando lá para a África. Ele tinha vindo para adorar o Senhor em Jerusalém. Ele era um prosélito, né? O que é um prosélito? É uma pessoa convertida ao judaísmo ou a uma outra religião. Ele era de uma religião, passa a ter uma outra. Então ele era uma pessoa convertida ao judaísmo. Ele tinha vindo para adorar a Deus ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele estava ali na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. Era um homem muito rico. Ele era responsável pelo tesouro da rainha de Candace, na Etiópia. Então, irmãos, era um homem com posses. Prova é porque ele tinha um texto sagrado na mão dele. Já expliquei para vocês que os textos eram escritos num pergaminho, né? De couro, aquilo era caríssimo, era escrito à mão, poucas pessoas tinham acesso. As sinagogas juntavam o dinheiro de todo mundo para poder comprar alguns livros sagrados, não era tão simples assim. Então o cara tinha dele. Então, aquilo era um privilégio só para quem tinha muito cacife. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo levou Filipe até aquele lugar, Filipe ficou ali esperando, o Espírito Santo falou para ele, ajunta aqui essa carruagem. E ele foi ao lado e ele ouviu que o homem estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí ele perguntou para o homem, você entende o que você está lendo? O homem falou, como é que eu posso entender se não há aqui escrito? Aí o homem falou, vem para cá, sobe aqui. E aí Filipe subiu na carruagem e a carruagem continuou o seu caminho. E Filipe foi. E aí o homem perguntou, ele estava lendo Isaías 51. Né? 53. E aí ele começou, foi com um cordeiro, um matador, aquele texto que nós conhecemos, pelas suas pisaduras somos sarados. E aí, irmãos, o homem, né, não fala o nome dele, perguntou para Filipe, esse profeta está falando dele mesmo ou está falando de uma outra pessoa? E aí Filipe começou a explicar que ele falava de Jesus, tal, que Jesus tinha morrido e tal. Passou um tempo no caminho, não sabemos quanto tempo, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não sei. Não foi uma viagem assim tão longa, mas foi dentro daquela estrada ali, deve ter sido, sei lá, 1 hora, um pouco mais. E aí a Bíblia diz que eles estavam passando por um lugar que tinha água. E aí o homem perguntou para Filipe assim, olha, ali tem água, né? Eu posso ser batizado? O homem perguntou se ele podia ser batizado. Por que ele perguntou se ele podia ser batizado? Porque Filipe já tinha falado de batismo para ele. Ele aproveitou a oportunidade. Apresentou o Evangelho de uma forma objetiva. Explicou a palavra do profeta, Jesus é o Filho de Deus, assim, tá? E deu as soluções.
Aí ele falou assim, ali está a água, eu posso ser batizado? Aí Filipe responde assim, ó, é lícito, se você crê de todo o coração. Ele falou assim, eu creio. Aí eles desceram, Filipe batizou o homem, e aí o homem estava todo feliz, e aí o Espírito arrebatou Filipe, levou ele para outra cidade, e o homem seguiu o seu caminho feliz. Quer dizer, qual foi a condição que Filipe perguntou para ele? Você crê de todo o coração? Você entendeu? Você crê que tudo que eu te falei, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tal, você crê? Sim, eu creio. Então, batismo. Então, irmãos, esse é o básico do básico. Mas a partir do momento que a pessoa é batizada, ela nasce de novo. É uma nova chance, os seus pecados passados são perdoados, ela começa uma nova vida. E agora ela vai ter que mudar os seus hábitos, vai ter que aprender como é a nova vida. E como é que ela vai aprender como é a nova vida? Ela vai ter que, principalmente, conviver com pessoas que já vivem a nova vida. Por exemplo, quando uma criança nasce numa casa, ela não sabe nada. Como é que ela aprende a andar, falar, aprende as coisas? Na convivência com as pessoas. Né? É assim que as pessoas aprendem. Tem até um videozinho na internet, uma brincadeira, né? Que fala assim, nossa, vê uma criancinha falando inglês, e ela é americana, a criança. Aí a pessoa fala, olha que lindo, já sabe até falar inglês. Ué, mas ela não sabe nem isso, como não viu até uma brincadeira. Irmãos, presta atenção. É como se alguém falasse português e agora tem que falar inglês. É uma mudança. Como é que ela vai aprender? Ela vai aprender a conviver com pessoas que falam inglês. É a melhor maneira de aprender inglês, por exemplo, quando uma pessoa faz uma viagem, quando uma pessoa faz como chama? Me ajuda aí, gente. Fica um tempo em algum lugar. Salve aí, gente, como é que fala? Um intercâmbio. Assim, a pessoa fica lá 6 meses, fica lá 1 ano em outro país. Por que a pessoa aprende mais rápido do que se ela ficasse fazendo escolinha de inglês aqui? Chamado intercâmbio. Por quê? Porque lá ela vai ouvir só o pessoal falando na outra língua, ela vai ter que se virar. Ouve, vê. Aquela convivência faz com que o processo seja acelerado. Aí, presta atenção, vocês entenderam o que eu estou falando. Aí a gente acha que você vai pegar uma pessoa, está começando agora, quase não sabe nada. Ela vai vir uma vez por semana na igreja, vai ficar aqui 2 horas, 3 horas, sei lá. E ela vai virar uma super crente assim, muito rápido. Não existe isso. É a mesma coisa da gente querer falar inglês, entendeu? Ter uma aula por semana, entendeu? Sem praticar o inglês. Se eu vou na escola, eu não sei de vocês. Eu todo ano que eu estudava na escola tinha um tal do verbo to be, eu nunca aprendi o verbo to be. Não sei de vocês, eu sei de escola, eu sei estudar. Eu estudei só em escola pública, só fui fazer faculdade de escola particular, eu nem no bolso. Mas a minha vida toda eu estudei em escola pública. E era todo ano o tal do verbo to be. Vocês também, não? Sim. E a gente nunca aprendeu inglês. A gente tinha 1 ou 2 aulas por semana. Quem aprendeu inglês na escola? Não. No máximo é the books ou the table, não é isso? Eu não estou falando mal, mas é porque não há convivência, não há o dia a dia. Agora, se você é forçado a estar num ambiente que todo mundo fala aquela língua, tem aquele costume, naturalmente você tem que se virar, sua mente começa a pensar daquilo, você começa a ver, conviver, você começa a aprender. Assim é o discipulado. Se não tem discipulado, o processo é todo atrasado. É igual alguém aprendendo o verbo to be numa aula por semana. Nunca vai aprender inglês. Tem crente, irmão, que está no verbo to be desde que ele chegou na igreja. Vocês entenderam? E ele nunca cresce, porque eu sempre o verbo to be, é sempre a mesma coisa. Tem que crescer, tem que ter fé. E a pessoa fica num ciclo repetitivo. O que nos faz crescer rapidamente? É o ciclado, é a convivência com Deus. Eu estou junto, eu vou ali, a gente ora junto, a gente se encontra na cela, a gente vem na igreja, a gente passa um tempo junto, eu vou evangelizar, é alguém comigo, a pessoa fica mais perdida, não sabe nem o que está acontecendo. Às vezes a pessoa fala assim,
Eu estou precisando de oração, vamos lá orar pelos outros. Já passaram por isso? Você levou alguém? Eu já passei por isso. Você levou alguém, vamos lá para a pessoa. Mas eu preciso de oração, fica firme. Não é desse jeito, pastor? É desse jeito. A gente não foi criado assim. Eu lembro minha primeira experiência de obreiro. Quando o Bispo Sérgio chegou em Sorocaba, eu era membro da igreja já era batizado, ia completar 2 anos, não tinha completado 2 anos ainda. Eu ia na reunião de jovens, participava na igreja, na oração, enfim, lá. Naquela época a gente ia mais tempo, mais vezes na igreja, né? Durante a semana. E tinha a minha vida lá, normal, estudando e tal. Quando ele começou a me chamar, antes de eu ficar na igreja, ele começou a me levar nos lugares que ele chegou na cidade e não conhecia nada. Você vai comigo. Aí ele estava recomeçando, nessa época ele só tinha 2 famílias dele. O pastor que estava lá antes, teve uns problemas, criou uns escândalos, foi tudo igual dele. Quando o Bispo Sérgio chegou lá, tinha praticamente 2 famílias da igreja, a minha família e a minha família. E aí, ele começou a me levar no lugar, ele me levou para lá, você vão ali comigo, você conhece o lugar? Conheço. Vamos ali que a pessoa pediu oração, ligou lá do rádio, marcou lá, e a gente vai lá porque a mulher disse que lá na casa dela tem uns negócios estranhos, a mesa nunca sozinha. Eu não falei nada, fiquei com vergonha, mas confesso para vocês que eu fiquei morrendo de medo. Fiquei mesmo. Graças a Deus que no dia que a gente foi à mesa não mudou. Mas eu digo para vocês, irmãos, é a minha experiência, eu vivi isso, vocês viveram isso. Por que nós crescemos em Deus? Porque nós tivemos um discipulado. O discipulado não é só um treinamentozinho, uma aulinha, uma explicação. Senta aqui, eu vou discipular você. Então, o versículo fala, não, o discipulado é a vida. É a vida cristã andando junto. Como eu falei para vocês, aprender uma outra língua é mais fácil quando você está no outro país e você vive com uma pessoa no outro país. Em comparação aos Estados Unidos, que é um país, né, de todas as línguas do mundo, tem em todo lugar. Igual o pastor que estava aqui com a gente, né, o pastor Leandro, ó, se existe um lugar que você vai aprender inglês e nunca aprende, é Miami. O mais que você vai aprender é espanhol. Porque lá ninguém fala inglês, todo mundo fala espanhol. O pastor Israel, que está nos Estados Unidos, ele está lá já há 3 anos. E tem a filha dele que agora tem 8 anos. 7 não, 8 não. É 8 anos. A Gabi. E ela chegou lá bem menor ainda, né? Começou lá. E ela que fala melhor inglês da família. Ele tem 2 filhos adolescentes, um tem 17, acabou de fazer, o dia que eu estava lá tem 17, e o outro tem 15. E uma bebezinha. A Gabi fala inglês melhor que os irmãos, que todo mundo lá. Em 1 ano a Gabi estava falando, ela virou intérprete da família. Por quê? Porque era mais inteligente? Não, irmãos. É porque quanto mais novo, mais rápido se aprende, porque você tem que tirar menos coisa. Ela não tinha sido alfabetizada ainda. Então é muito mais fácil aprender quando é mais novo. Então o discipulado, irmãos, ele não acontece depois que a pessoa fica firme, depois que a pessoa tem não sei quantos anos na igreja. Agora você vai ser um discípulo. Você vai, não. É o seguinte, chegou, já vai arrastando. Esse é o método que funciona. Nós vivemos isso. A gente fez isso instintivamente, não tinha nome de discipulado, certos termos que a gente usa hoje nem tinha. Mas o pastor falou assim, Deus vai te abençoar, você vai comigo. O bispo Afonso, o pai do bispo Sérgio, disse, fecha bem, você é uma bênção. A gente pensava por dentro de nós, ele não me conhece. Mas tudo bem, a gente ouvia, mais ficava com medo do que com fé. Mas valia, porque ele acreditava na gente. Já falei sobre isso, né? Do líder acreditar na gente, quando nem a gente acredita na gente mesmo. Isso é muito importante. Então, você vai orar comigo e Deus vai abençoar. E aí você tem que aprender. Você vou orar no monte comigo. Eu não sabia nem orar, eu não consegui orar nem 5 minutos. Não começou a orar 4 horas no monte. Vai fazer lá. Passar sono, passar nervoso, mas foi assim que eu aprendi a orar. Vendo os outros orarem. Ouvindo os outros orarem. Como é que já aprendeu a ouvir uma reunião? Como é que aprendeu? A gente aprendeu vendo os outros fazerem. Aí você diz, qual para isso? Não. Não tem nada contra aprender estruturado. É bom, te dá embasamento. Mas nada substitui o exemplo prático. É disso que estamos falando aqui. Agora,
existe um ambiente melhor para se fazer isso do que o ambiente onde você já está. É por isso que a missão, o ID, não é só o ir lá para longe, o ID é aqui, onde você está, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, lá no seu trabalho, na empresa onde você está, na faculdade onde você está, porque com essas pessoas você convive bastante tempo. E nessa convivência que dá para fazer isso. Não só dá para evangelizar, como também dá para discipular. Porque começa com discipular, começa com o crer, testemunhar, a pessoa crê, é batizado, o mais rápido possível ela tem que ser inserida num processo de crescimento. E o processo de crescimento, o melhor que existe, é pelo exemplo. A pessoa aprende muito mais na convivência com a gente do que com um estudo uma vez por semana. Então, muitas vezes nós falhamos, não é por maldade ou porque a gente não é de Deus, não é nada disso, irmãos. É porque nós não sabemos fazer discipular direito. Não é que a gente não sabe, a gente não entendeu o que é isso. Discipulado não é só sentar com alguém e falar, eu sou seu discipulador, você é meu discípulo, vou discipular você. Discipulado é o dia a dia. Leve as pessoas, conviva com as pessoas. A gente aprende muito mais rápido assim, a gente cresce muito mais rápido assim. E quanto mais rápido fizer isso, melhor é. É só o começo. Batizou, é o sinal de entrada. E a partir daí a coisa começa a acontecer. Tá? Vamos lá então. A fórmula trinitária revela a plenitude de Deus e sua atuação na salvação. O Pai planeja, o Filho redime, o Espírito Santo transforma. Está falando do processo, né? O Pai preparou tudo, o Filho nos redimiu com o seu sangue, e o Espírito Santo é que traz a transformação da nossa natureza. Tá? O ensino é o processo contínuo do discipulado. Tá? É o processo o quê? Contínuo. Como é que existe um processo contínuo? É na convivência. Não é? Não, existe o contínuo no sentido de convivência, existe o contínuo no sentido que é uma coisa que continua. Não existe um aprendizado e está pronto. Um aprendizado já está tudo feito. Não. É um processo contínuo. Vai. E sempre estamos aprendendo, viu, irmãos? O dia que a gente parar de aprender, já está na hora da gente... Ué? Porque se eu não tenho mais nada para aprender, não tenho mais nada para acrescentar nessa vida aqui, eu vou fazer o quê? Irmãos, tem gente que tem uma arrogância, falando, não, eu já sei tudo. O pastor está falando, eu já sei tudo. Se você soubesse tudo, você poderia estar fazendo o que eu estou fazendo. Não está fazendo por quê? Eu não sei se você conhece você, presta atenção. Muitas pessoas, elas têm esse sentimento, já sei bastante. Não é questão de saber bastante, a questão é, primeiro, aplicar o que você sabe, e segundo estar sempre aberto para aprender. Uma coisa que meu pai falava para a gente, desde que a gente era criança, meu pai falava assim, conhecimento não ocupa espaço. Enquanto você tiver a oportunidade de aprender, aprenda. Então, irmãos, eu estou estudando, estou aprendendo, estou fazendo curso de treinamento, tenho lá uns 3 cursos que eu comprei, estou fazendo do jeito que eu posso lá, a hora que dá, faço, estou lendo, estudando, aprendendo coisas novas, coisas da igreja, né, coisas administrativas, projetos de trabalho. Eu estou sempre estudando. Ah, agora você é o líder, você não precisa estudar mais. Não, irmão, preciso estudar mais do que eu estudava antes. Mais do que eu estudava antes. Então, a gente nunca pode parar, irmãos. Sabe por que a gente não pode parar? Vou explicar para você como é que funciona. No discipulado, a gente carrega pessoas. Quando eu falo carrega, não é carrega em mau sentido. Carrega pessoas que caminham conosco. Então, se eu paro de aprender, como o discipulado é principalmente pelo exemplo, as pessoas param de aprender também. Eu nunca posso parar de aprender. Primeiro, porque eu não sei tudo, claro. Eu tenho que continuar aprendendo. Então, quando eu estou aprendendo, eu estou crescendo. E quem caminha comigo vai crescer também, vai aprender também. E vai ter uma referência de aprender. E quando eu chego num certo patamar, e eu começo a falar assim, eu já sei tudo, não preciso aprender ninguém, eu começo a dar sinais, que ninguém tem nada para me ensinar. Ah, não vai vir apóstolo do nada, por quê? Ninguém tem Deus também. A pessoa vai vir dizer, não precisa aprender não. Ah, tá bom. Aí quem anda
E aí eu começo a ficar repetitivo no sentido, não é que repetir do aprendizado, aquele repetitivo chato. E aí as pessoas que começam a conviver mais comigo falam, puxa vida, eu já sei, tudo que o pastor vai falar, eu já sei. E ele começa a pensar, não precisa aprender mais nada, se ele não precisa aprender, eu também não preciso. Para todo mundo no tempo. E a igreja vai ficando obsoleta, a igreja não vai se adaptando, a igreja não vai pensando em avançar, em crescer. As pessoas que chegam não crescem, por quê? Porque quem está em cima não cresce. Irmãos, quem está em cima tem que crescer. Porque as pessoas vêm andando, vêm junto. Todo mundo vai crescendo, crescendo, crescendo. O que vem lá na ponta vai crescendo. Se eu paro de crescer, ou um grupo de pastores para de crescer, o que está com ele para de crescer. E aquele obreiro, aquele líder que está parado de crescer, as pessoas novas estão com ele param de crescer. Tudo para isso. É como se já tentaram pegar uma fila, vou dar um exemplo assim, não é exatamente isso, mas é uma padrão de ilustração. É uma fila, todo mundo está andando. Tem, sei lá, 50 pessoas atrás. Se eu parar, todo mundo está atrás de mim e para também. A fila fica parada. Entenda isso. Então, uma pessoa que lidera nunca pode parar, já sei bastante. Tudo bem, você sabe isso aí, aprenda mais. Aprenda mais, estude mais. Uma coisa que você nunca pode estudar, mesmo nas épocas que eu estava de igreja, eu estava aí no limbo, não sei se a palavra certa faz isso. Irmãos, eu nunca parei de estudar. Nunca parei de ler, nunca parei de aprender, estava nos lugares aprendendo. Não é? Então você vai, você aprende, você ouve, você conversa, você estuda, você lê, você ouve pessoas. Ah, tudo é bom? Claro que não, irmãos. Não. Às vezes você compra um livro, todo mundo fala, oh, que livro bom. Aí você lê, fala, que livro horrível, sei lá, só um capítulo foi bom, mas tá bom, aquele capítulo eu recebi. O resto não serviu de nada, tá bom, mas um capítulo eu aprendi. Às vezes você ouve uma pregação, uma frase da pregação te abençoa, o resto é informação que você já tinha. E qual o problema? Sem problema, mas você está sempre disposto a aprender, a ouvir, a crescer, a avançar. O discipulado é algo assim. Então, se você não avança, as pessoas que caminham com você não avançam. Se você ficar parado, o seu exemplo para as pessoas que estão perto de você é ficar parado. Tudo que você fala, você aprendeu há 800 anos atrás. Não aprendeu nada novo, não cresceu nada. Como é que você acha que as pessoas vão caminhar com você? Não vão. Não vão. Desculpa, mas não vai. No começo, tudo que você falar é maravilhoso, porque a pessoa está começando. Só que chega uma hora que dá um teto. Você não tem mais nada para acrescentar na vida daquela pessoa. Dá um teto. Puf. Aí começa a bater no teto, Ou a pessoa se autoanula e para de crescer, ou ela sai debaixo da sua cobertura e bate asas e vai voar em outro lugar. Então, John Maxwell fala muito sobre isso, sobre a lei da tampa. Lembra quando nós estudamos? Da lei da tampa, lembram disso? Então, nós não podemos ser tampa para ninguém. Tá? Você não pode limitar o crescimento das pessoas. Ou você cresce, elas crescem junto com você, ou você as limita. Ou a outra opção é que a pessoa sai debaixo de você e vai voar em outro lugar. Aí não dá chorar depois. Vamos lá, avançando aqui. Então, como eu estava repetindo aqui, o ensino é o processo contínuo do discipulado. O verbo guardar significa obedecer com fidelidade. Não basta conhecer, é preciso viver os ensinamentos de Cristo. Então, o discipulado, ele tem essa questão de apresentar o conhecimento, mas também acompanhar para que o discípulo cresça. O verdadeiro discípulo aprende e pratica. Nós já falamos sobre isso, que a palavra discípulo quer dizer aluno praticante. A igreja deve priorizar o ensino bíblico e a formação espiritual, não apenas eventos ou números, tá? Tem que priorizar o conhecimento, o crescimento, o aprendizado, a prática, né? 3. As promessas da missão que nos é dada. Estou convosco todos os dias. Qual é a promessa da missão? E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Versículo 20, segunda parte B, né? Então, irmãos,
Jesus faz uma promessa de estar conosco até o último dia, mas para quem ele faz essa promessa? Para quem está no ir. Como eu falei para vocês, irmãos, toda promessa, ela está atrelada a um nível de compromisso. Então é muito bonito você ler esse pedaço, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É bonito, não é? Jesus está comigo. Irmãos, aqui está dizendo o seguinte, você vai explicar isso melhor, você vai e você é enviado em uma missão. Como eu falei, enviado não necessariamente para um país, para uma outra cidade, foi enviado no ambiente onde você está. Você agora recebeu a unção de Deus, você é de Jesus, agora você está sendo enviado para levar a sua fé a outras pessoas também. Compartilhar, testemunho, com palavras, sem palavras, enfim. Você está lá. Nesse processo, Jesus está dizendo assim, eu estou com você. Agora, ele está dizendo eu estou com você, no sentido que você está fazendo o que eu quero que você faça. Que você está me representando. Que você está ali em meu nome. Pastor, mas eu estou trabalhando na empresa, mas você está trabalhando na sua empresa, mas ali você está em nome do Senhor. Eu estou aqui no almoço com a minha família, mas você está ali em nome do Senhor. Eu estou ali fazendo um passeio, ali, fomos ali no shopping com alguns conhecidos ali, fomos almoçar, você está ali em nome do Senhor. Em todo lugar onde você estiver, você está ali em nome do Senhor. Se você tem essa mentalidade, você entende que você é um representante do reino, onde você vai, Jesus vai estar com você. E não é sentido de estar com você, o Espírito Santo habita em mim, Deus está com as pessoas que têm fé. Aqui ele está falando mais do que isso. Ele está convosco, não é uma coisa que é igual para todo mundo. Essa presença divina é uma presença poderosa, que abençoa, que muda o ambiente, que cria situações de bênção. Quer dizer, é como se Jesus acompanhasse você literalmente. Você vai e ele vai junto. E ele vai estar com você naquilo que você estiver fazendo. Porque você está ali como representante do reino. É disso que o texto está falando. Tá? Não é só uma promessa vazia, é para todo mundo. Não, essa promessa é para quem está conectado com a missão. Por isso que o texto está escrito junto com a missão. Tá? Ele não está desconectado da missão. Ele não está separado, isolado em outro texto. Ele está conectado com a missão. Porque ele fala, e eis que estou convosco. Depois que ele termina de anunciar a missão, né? Porque aqui diz assim, o texto diz assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou, é um complemento do versículo, o complemento do raciocínio. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esse estar presente é muito mais do que uma presença, o Espírito Santo habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo. Não, é algo mais real, mais poderoso, é algo que vai tornar você uma pessoa mais forte. A presença de Deus com você vai te dar força para você enfrentar as barreiras, as lutas, porque lembrando, você não está ali como uma pessoa normal, você está lá no seu trabalho, no meio da sua família, na faculdade, em todos os ambientes, como representante do reino. E como representante do reino, você vai ter não só as credenciais de alguém do reino, mas você vai ter a unção e o poder do reino. Aonde você quer, você chegou ali. Você já viu em filme? Vou dar um exemplo aqui para você entender. Você já viu em filme que alguém vai prender alguém, principalmente filme de espionagem, filme assim de ação, aí o cara fala assim, eu sou um cidadão americano. Fala assim, não. Por quê? Você não pode tratar uma pessoa de um outro país de qualquer maneira. Se o cara tem um passaporte, se ele tiver um passaporte chamado passaporte diplomático, o que é um passaporte diplomático? Ele não passa por revista, ele chega no aeroporto, ele parte direto, ele está num lugar, ninguém pode prender um cara com passaporte diplomático, sabe? Não pode. Tem todo um trâmite para poder resolver isso aí. Porque ele está ali, não como ele mesmo. É o estranho que está ali, mas eu estou representando o meu país. Eu tenho um passaporte diplomático. Eu estou ali representando o meu país. Então, quando você entende que a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua faculdade, o ambiente onde você está,
Você é comissionado, você é um missionário, uma missionária ali naquele ambiente, então toda a estrutura para te proteger, para te guardar, o Senhor está conosco. Você representa o Senhor. Amém? Amém? Entendeu? Você tem o poder e a unção para representá-lo. Então você está nesses ambientes, os demônios têm que respeitar. O mundo espiritual se movimenta porque você chegou. Porque com você vai o Senhor. Entendeu? É disso que Deus está falando. Te dá uma segurança, te dá uma força. Mas lembrando, aonde você vai como representante do reino. É importante que você entenda isso. Você é um representante do reino. Tá? Vamos lá então, continuando aqui. Cristo não envia seus discípulos sozinhos. Ele promete presença constante, poder e consolo. Essa é a base da coragem missionária. O Deus que envia é o mesmo que acompanha. Vou repetir. O Deus que envia é o mesmo que acompanha. Leiam vocês. Deus que envia é o mesmo que acompanha. Esse é o princípio. Essa presença não é eventual, mas diária, todos os dias, e dura até o fim da história. Enquanto houver alguém representando o reino, ali o Senhor estará com ele. Por isso que fala, todos os dias, para sempre. Enquanto houver missão, enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, há uma missão. Enquanto houver alguém em missão, Jesus estará ali, acompanhando essa pessoa, tá? Continuando aqui. Enquanto a igreja cumpre sua missão, Cristo está presente em poder, guiando e sustentando, tá? Enquanto a igreja cumpre sua missão. É importante lembrar isso, tá? Cristo está presente em poder, guiando e sustentando. A presença de Cristo transforma o medo em ousadia e o cansaço em esperança. Então, Jesus nos dá essa força. A grande comissão revela o coração de Deus. Nos dá autoridade, Jesus reina. Missão, a igreja obedece. Presença, Cristo acompanha. A igreja existe para fazer discípulos. Vou repetir. A igreja existe para fazer discípulos. Leiam vocês. A igreja existe para fazer discípulos. Guarde isso. Isso é um princípio muito importante. A igreja não existe só para reunir o pessoal, para salvar almas. Pastor, mas a igreja não é para salvar almas, sim, mas salvar almas é só o começo. O objetivo claro da igreja é fazer discípulos. Logicamente, você só vai fazer discípulo se você ganhar. Se você não ganhar, se você não cuidar, você não vai fazer discípulo. Não tem como. Mas o fazer discípulos é o objetivo da igreja. Então, eu ganho, eu cuido, eu vou fazer o discípulo. Por isso que chama de discipulado todo o processo. Desde quando você começa a evangelizar, até quando você envia, tudo isso é discipulado. Porque o objetivo da igreja não é só gerar neném e largar. A igreja não é berçário. Todo mundo tem uma porta de entrada. Como é que uma vida entra neste mundo físico? Quando ela nasce da barriga da mãe. Ela é gerada ali, ela sai da barriga da mãe, ela passa a ter a sua vida própria. E ali ela começa um processo. Se ninguém cuidar dela ali, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Para ela ser um adulto, porque o objetivo de uma vida não é ser criança para sempre, é? Não. O objetivo de uma vida é crescer e ter uma vida, ter autoridade, liberdade, autonomia. Esse é o processo. Então, as pessoas nascem como crentes novos convertidos, mas o objetivo é que elas se tornem discípulos. Então, a gente erra muito na igreja quando a gente acha que a igreja é só batizar pessoas. Batizar faz parte, mas o objetivo não é batizar. O objetivo é fazer discípulos. Sabe por quê? Porque o discípulo é aquele que cumpre a missão. Qual é a missão? Levar o evangelho para todo lugar. Então, cada vida que é alcançada pelo amor de Deus, não é só salva. Agora ela também é enviada para ajudar outras pessoas. Então, aí a multiplicação, a igreja primitiva entendeu isso muito bem. A gente se perdeu no meio do caminho.
A gente acha que igreja é suficiente, a gente fez uma reunião, ai, graças a Deus, ai, tal dia aqui a gente estava com as cadeiras todas lotadas, graças a Deus. Vamos, graças a Deus, vamos montar um segundo culto, vamos a um lugar maior. Ai, pastor, misericórdia, não está bom assim? Olha, então. Ai, esse pastor é terrível. Meu Deus, é muito serviço. Irmãos, pergunto para você, uma pergunta que eu fiz uma vez. Eu estava dirigindo uma igreja, essa igreja cresceu muito, multiplicou. Eu já contei essa história para vocês, não é bom só refrescar, tem a ver com o assunto aqui. E aí uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, o irmão da igreja aí e tal, falou que está muito estranha a igreja agora, está muito cheia, muito lotada, chega no horário da reunião, já está no lugar para sentar. E ele falou, ai, que saudade da época que a igreja era, tinha pouca gente, e a gente conhecia todo mundo pelo nome. Quando a pessoa começou a me contar, eu falei, pelo amor de Deus, me fala quem é. Me fala quem é, porque, como diz, só não pegar ranço, né? Não pegar ranço. E meu irmão chegou na ceia e eu falei, eu não sei, já vou avisar, vou ouvir uma história, eu não sei quem é, então eu vou ficar tranquilo para poder falar, não sei quem é. Tem coisa que é melhor a gente não saber, sabia? Tem coisa que é melhor nem saber quem é. Aí eu comecei a perguntar, irmãos, quantos de vocês aqui na igreja tem alguém que não é crente, que não tem na sua família que não é crente? Todo mundo perguntou. Todo mundo tem alguém na família que não é crente. Sim ou não? Sim. Vocês estão orando para Jesus salvar a família? O pessoal não levantou. Tá bom. Agora, segundo esse pensamento dessa pessoa, a gente tem que parar. Se o seu familiar fala para você assim, olha, poxa vida, eu estou precisando estar em igreja, hoje eu vou no culto com você. Aí você fala, não, você não vai, não, porque a igreja está cheia. Nós vamos começar a olhar um para o outro. Mas é isso exatamente que eu estou pensando. Aí já está bom, porque a gente enche as cadeiras. Não, irmão, não está bom, porque as pessoas estão indo para o inferno. Se eu tenho o amor de Deus dentro de mim, não é questão de concorrência, eu quero ser maior que aquela igreja, eu quero ter uma mega igreja. Irmãos, o crescimento é resultado de cumprir a missão. As almas estão indo para o inferno. Já pensou? Se as pessoas que nos ganharam para Jesus não sabem pensar desse jeito, a gente estaria onde hoje? Alguns de nós estaria tudo desgraçado e alguns de nós já estaria no inferno. Já teria morrido. Essa é a verdade. Então a igreja não pode parar. Não pode parar. Há uma missão. Enquanto Jesus não volta, a gente tem que ir, irmãos. Cresceu, aumentou, multiplicou, está apertado. Põe um segundo culto, não cabe mais, arruma um outro salão. Ai, pastor, começar tudo de novo. A gente arrumou, deixou o salão, gastando dinheiro, ficou todo mundo bonitinho. Ué, vai para nós? A gente vai levar o salão pro túmulo? Não. Isso é transitório, irmão. Não fica nada. Não fica nada. Olha, a gente quer arrumar, quer deixar bonito, quer deixar. Aí, amém. Aí Deus nos manda para outro lugar. A gente começa tudo de novo. Qual o problema? Só que agora a gente não começa só por começar. Agora a gente tem mais gente, mais almas, mais vidas. Né? A gente vai ficar feliz com Deus salvando a nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, os desconhecidos também. Que Deus nos entregar. Que maravilha. Você vai chegar diante de Deus, aí ele vai apresentar o quê? Desculpas. Não, até para nós que somos pastor, algumas desculpas já não estão cobrando mais, vai ser. Eu era gente ali, bobinho. Agora imagine para Jesus que vê todas as coisas. Você acha que desculpa vai colar? Ah, não fiz porque não quis, me deixou. Ai, porque um dia a irmã falou mal de mim, eu parei de evangelizar. Aí eu larguei minha célula porque o pastor deu uma bronca no culto. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Você acha que aflição é o quê? Você acha que isso é aflição? Não, irmão, isso não é nada. Quando ele falou de aflição, o negócio de aflição é aflição mesmo. É coisa difícil, pesada. Irmão, nós estamos muito no telinho, irmãos. Muito fraquinho. Qualquer coisa para a gente parar, desanimar, desistir, qualquer bronca, qualquer coisinha que alguém falou, irmão, a gente tem que ser mais firme. Como é que nós vamos lutar contra o inferno com essas frescuras? Não dá, irmãos. Não dá. Então, não
o que Deus me mandou fazer. Acho que você testemunha onde nós estivermos, as nossas pessoas a Cristo. Porque quando chegar no final, Ele não vai perguntar, o que você fez com a sua vida? A sua casa tinha 3 quartos, 2 quartos, 1 quarto, se você morava no bairro, no centro, se o seu carro era um carro automático, se era um carro manual, se o seu carro era preto, era branco, se você comprou o carro no consórcio, você pagou à vista, eu não quero saber disso. Ele vai perguntar, o que você fez com o talento que eu te dei? Essa é a pergunta que ele vai fazer. Pastor, tem uma coisa que não, a gente vive aqui, se você puder, tenha a sua casa, tenha uma casa boa, não há problema, irmão. Deus não fica triste com nada disso, fica feliz. Quando você prospera, Deus fica feliz. Mas Ele prospera você para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Ele muda a sua história para ajudar você e você ajuda a vida de outras pessoas. Tá? A gente não pode ser egoísta, irmãos. Deus muda a nossa história, a gente fica feliz que os outros vão para o inferno, é importante que a nossa vida mudou. Não, misericórdia. Então, irmãos, nós precisamos ser testemunha. Fazer discípulo não é opção, é a natureza da igreja, é fazer discípulo. Pastor, mas fazer discípulo dá trabalho. Sério? Olha, que bom que você já descobriu que dá trabalho. Dá trabalho. Mas Ele não falou assim, faça se não der trabalho. Ele mandou fazer. Simplesmente faça. Faça. Se vai dar trabalho, menos trabalho, mais trabalho, é outra história. Mas que é para a gente fazer discípulo, é. Esse é um mandamento para todos nós, tá? Como igreja. Então, irmãos, a igreja existe para fazer discípulos. Quando fala igreja, não fala denominação, não fala o templo. Fala os crentes, tá? A igreja existe para fazer discípulos e cada crente é chamado a participar. Cumprir essa missão é viver sob a autoridade de Cristo, ensinando e amando como Ele amou. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso desafio. Irmão, nós estamos aqui perto de encerrar os 21 dias de jejum e oração. Estamos falando sobre a missão da igreja. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos acordar como igreja. Eu não sei o quanto vocês acompanham as notícias, como que o mundo está rolando, irmãos. Se estava ruim, as coisas estão acontecendo muito rápido, irmãos. Muito rápido, as mudanças estão muito rápidas, o mundo está mudando. Irmãos, está esquisito, irmãos. Para quem ora, para quem procura entender o mundo espiritual, sabe. Está esquisito, está pesado. Jesus está às portas. E nós vamos fazer o quê? Se a gente sabe que Jesus está mais perto ainda, mais voltando, está vindo logo, o que a gente tem que fazer? Tem que correr, irmãos. Porque ainda há oportunidade. Já falei para vocês, enquanto a gente está nessa terra aqui vivo ainda, se eu e você não morremos ainda, porque existe algo para a gente terminar de fazer. Pastor, eu não tenho mais nada para fazer. Preciso falar ou não? Ué? Nós estamos aqui porque nós temos uma missão a cumprir, a terminar. Algumas coisas estão em andamento, algumas coisas a gente não fez, precisamos fazer, algumas coisas nós estamos no meio do caminho e precisamos terminar. Tá? Precisamos terminar. Então vamos ficar atentos, vigilantes, irmãos. Nós somos uma igreja que crê na palavra de Deus. A gente não é só religioso, frequentador de igreja. A gente crê na Bíblia de verdade, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. A gente tem prova que a Bíblia é a verdade e a palavra do Senhor. Mas não é só crer para o ser abençoado, é crer para ser uma bênção. Fala amém. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Nós estamos perto de encerrar essa campanha, domingo vamos encerrar a campanha, mas que você assimile, que você ore, que você entenda que nós temos uma missão a cumprir, como crentes, em qualquer ambiente onde estivermos, nós somos os missionários, em casa, no trabalho, na faculdade, nos ambientes, no lazer, no passeio, na viagem, aonde estivermos, nós somos os enviados do Senhor para representá-lo, em nome de Jesus.
Senhor Deus e Pai, nós colocamos em Tua presença nessa noite. Meu Deus, a Tua palavra foi enviada nessa noite. Nós estamos aprendendo sobre a missão da igreja. Entendemos hoje, Senhor, que nós estamos sendo enviados, Senhor, para o campo missionário. E esse campo está, meu Deus, aonde nós nos estabelecemos. Em família, em casa, no trabalho, com os amigos, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, Senhor, que formos. Meu Deus, nós somos os missionários, nós somos, Senhor, incumbidos de uma missão. Então, em nome de Jesus, que a tua unção, que o teu poder, que a tua graça, que a tua sabedoria nos dê as palavras corretas, a atitude correta, que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos abençoe, nos conduza a uma promessa que o Senhor, meu Deus, estará conosco, Senhor, por todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, aonde chegarmos, que a tua unção e o teu poder se manifeste, que a tua glória se manifeste, que possamos sempre apresentá-lo com honra, Senhor, que não sejamos vergonha, que não sejamos escândalo, que não sejamos, Senhor, mágoa, ódio, ressentimento, fofoca, mentira, Senhor, que sejamos amor, que sejamos paz, que sejamos alegria, que os frutos do teu Espírito se manifestem em nossa vida, para que possamos ser bênção na vida das pessoas com que nós convivemos. Pai, em nome de Jesus, entrega vidas para nós. Nós queremos cuidar dessas pessoas, nós queremos ensiná-las, nós queremos batizá-las, nós queremos discipulá-las, Senhor, confia a nós vidas e almas, Senhor, que são tão preciosas e tão pagas pelo sangue de Jesus. Entregue a nós vidas, Senhor, para que possamos cuidar, para que possamos abençoar, para que possamos libertar, curar, transformar, ensinar e principalmente discipular, Senhor. Sabemos que o nosso tempo está acabando, sabemos que o Senhor está voltando. Tenha compaixão de nós, a tua igreja. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa negligência, perdoa-nos pela nossa preguiça, perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes, Senhor, nós não temos um amor verdadeiro no coração, mas o Senhor está nos conduzindo a um novo tempo, que o teu Espírito Santo traga a nós consciência, Senhor, dos tempos do fim, Pai, dos últimos tempos, para que a tua igreja acelere, para que a tua igreja se desperte, para que o teu povo se anime, acorde desse sono maligno, Senhor. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos, desperta a tua igreja, acorda o teu povo, para sermos igreja de verdade e não sermos só frequentadores de religião. Pai, em nome de Jesus, tenha compaixão de nós, derrama o teu poder, a tua unção e envia-nos, Senhor, a cada dia mais. Prepara as pessoas em nosso caminho para que possamos falar do teu amor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar.